Senhores, um shalom bem grande, bem-vindos, eu sou Elmore Luiz. Estamos aqui em nossa segunda parte da Parashá Miqueias, a classe número 6, de los párrafos 17 al 19. E le gostou o gráfico entre o verbo bará, criar, e o verbo yatzar, ¿no? Que é de la formação del árbol sefirótico. ¿Les gustó este ejercicio que hemos hecho para el encendido de la segunda velita de Hanukkah? ¡Qué cosa más bella! ¿Estás viendo cómo esto funciona? Hay que abrir secretos. Entonces, hoy día vamos a continuar, nos vamos a ahondar más en el asunto, vamos a entrar más de lleno al Sefer Yetzirah. ¿Y les gustó la microcápsula 52, donde hemos encendido la segunda velita de esta noche de Hanukkah? Mira, qué belleza. Ahora estamos entendiendo el mundo de Beriá, que nada más es bará, crear a partir de la nada. ¿Se imaginan? Es el capítulo 1 de Bereshit. El mundo de Yetzirah es el de la formación, es el capítulo 2 de Bereshit. Y en nuestro mundo de Asiá, este mundo tan bajo, ali, nós estamos em Malhut de Malhut, ¿se imagina? Esse Malhut de Asiá, ali, nós não estamos ali, estamos em Malhut de Malhut, mais abaixo. Neste mundo de Asiá, é a partir de aí, donde inicia o capítulo 3 de Bereshit, hacia adelante. Então, bem-vindos, vamos a pasarla super bem e vamos iniciar esta segunda parte leyendo el comentario de Rashi para el primer versículo de la Torah, que es el capítulo 1, el primer versículo, que dice: Bereshit bara Elohim, et Yashamai vaiteres. Que Rashi nos tiene una sorpresa que usted no se imagina. Y tenemos aquí justamente el primer capítulo, el primer versículo, con la lectura que acabamos de hacer. Y ahora vamos a verlo en el hebreo. ¿Cuál es la diferencia de observar el texto en el hebreo a solo citarlo de memoria? Es que aquí tenemos una letra Bet más grande, ¿estás viendo? Esto, ¿por qué? Porque hubo dos inicios. No, esta Bet es de Bará, del mundo de Beriá, el mundo del trono, el capítulo 1 de Bereshit, com esta Bet mais grande, com esse dagesh que hay aqui adentro, esta Sheva, me está indicando que é o mundo de Beriá. E no final temos uma tzad, está vendo ele aqui? Ó, este é a tzad final. Vamos à leitura. Ó. Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. En el principio creó, está vendo aqui? Ó, creou dela, está vendo o verbo bará? Esto. E ele vai aparecer aqui também, o Bet e Shal, está vendo? Bará, e novamente aqui, ó, Bará, que incrível. En el principio creó Elohim, mira, não é Yud-Kei-Vav-Kei, é Elohim, a los cielos, mira, este et quedou sem tradução, e esse et queda novamente sem tradução, a la tierra. E vamos fazer agora algo que não hemos hecho aún. Lo vamos a ler o texto também no arameo. Y la parte en el arameo, con que es la traducción de Onkelos, ella se encuentra en la parte de abajo y vamos a tener una sorpresa grande. ¿Estás viendo aquí? Oh? La primera palabrita es Be-Kadmi. Eso. ¿Estás viendo? Kadma. ¿Se acuerda? Si yo coloco una G, yo formo Akadma, que es el nombre de la escuela, que es el nombre de todo lo que estamos estudiando, que es Akadma. Entonces aquí está indicando Kadmin, ó, então Kadma é o princípio, o início, o começo, então se Be-Kadmin, Berá, ó, está vendo novamente, ó, Bra, o Berá, esto, las dos Yudes, o nome del Eterno, mira, mientras aqui é Elohim, estas dos Yudes aqui é de Yud-Kei-Vav-Kei, mira, em la tradução de Ons, no arameo, uma vez mais, ó, Be-Kidmin, Bra, Yud-Kei-Vav-Kei, Yad, está vendo? Este Yad corresponde a este et de aqui, ó. Este de aqui é arameu, este é no hebreu. Yad, Ishmaia, essa Aleph é este artículo que eu tenho aqui antes do Shamaim. O artículo no arameu é la Aleph Val final. Novamente ele vai aqui, está vendo? O artículo aqui em la tierra. O artículo é Aleph, que está al final, mientras o artículo no hebreu está al inicio, ¿no? Então,
Shmaya, Veyad, Ar-A. Este es el artículo. Y mira qué cosa linda. Hemos leído en el arameo. Vamos a hacer una lectura de corrido. Vamos a leer sílaba por sílaba. Be-Kadmin, Bra, Yud-Kei, Vav-Kei, Yad, Ishmaya, Veyad, Ar-A. E sienta-se muito feliz porque por primeira vez hemos hecho la lectura de versículo completito nel arameo. Mira, quem se hubiera de imaginar. E estás vendo? El próprio arameo inicia con la palabra Kadma, ¿no? De Akadma, del nombre de la escuela de Cábala, que es el inicio, que es aquella parte del Zohar que foi saltada e se entrou diretamente a las parashot, ¿no? Estamos seguindo esta sequência e has visto que o estudo de Akadma, ele é lento, ele vai despacito, ele vai por la escola de Hillel, não é? Às vezes queremos a escola de Shammai entrar e entender todas as coisas e saberlo todo em uma única classe, aprender todo, não é? Estás vendo? La teoría es muy bonita, pero cuando llevando a la práctica no logramos el objetivo. Entonces necesitamos sujetarnos a la escuela de Hillel. Va a ir despacito, ¿no ven? Palabrita por palabrita, concepto por concepto, va a paso de tortuga, pero se llega lejos. Y si el alumno tiene a la mano la Torah de Rashi, va a leer el comentario para el primer versículo que él se encuentra aquí. El que va a expor es Rabbi Yitzhak y nos va a dar una gran sorpresa. Y Rashi va a colaborar a eso. Y el comentario dice, por Rabbi Yitzhak, que dice, no sería necesario o adecuado, carece un poquito de sentido, ¿no? Iniciar la Torah a não ser a partir del versículo. La Torá debía de iniciar no por Bereshit bara Elohim, sino ela debía iniciar justamente acá, quando indica no capítulo 12 de Shemot, el primer versículo que dice, este será para vosotros el primer vez, introduzindo diretamente a las mitzvot. La Torá debía de iniciar no capítulo 12 de Shemot, el primer versículo. Y Rabbi Isaac dice, não é apropriado no iniciar la Torá citando el texto que dice Bereshit bara Elohim y toda la creación, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo de la Torah es las mitzvot. Y lo que Rabbi Isaac está citando está aquí, Shemot capítulo 12, el primer versículo. Y este dice el Eterno, ¿no? Le dijo a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto. Aquí está, es el capítulo 12, en realidad es el versículo 2, ¿no? Este aquí es el 3. Y este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año. Entonces inició con ¿qué? Con una mitzvah. ¿Qué es una mitzvah? ¿Un mandamiento? No. Es una luz de corrección. Va a ser el primer deseo, ¿se imagina? A ser corregida con la primera luz. La Torah es apasionante. Y lea el alumno, estudia el resto del comentario. Está haciendo es Rabbi Yitzhak, lo está citando Rashi. Estudie ese primer elemento y diviértase, ¿no? Ese está haciendo, va a hablar hasta de los 7 pueblos de Genaam, que es todo lo que se conoce como el Zerampim más Malhut. Por eso hay 7 días creativos. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿por qué se inició por Bereshit? Porque de ahí viene la palabra bara, crear, y el único que crea sin usar materia prima es Akadosh Baruch Hu. Y si hay dificultad en entender el texto, una vez más, un gran secreto de la Ria Kadosh es recitar el Salmo 119, versículo 18. Galenai veavita niflaot de mi torateja. Eterno, abra mis ojos para que yo pueda comprender, entender las maravillas de tu Torah. Y en la primera parte de nuestra clase, esa clase número 6, estábamos viendo ahí justamente la diferencia entre esos dos verbos, el verbo bara, o vaibra, como está en el vaifal, que es crear de la nada y solo lo hace Elohim,
E o verbo yetzar, não? Que aqui está no vai e fala que forma vai ser, que é formar a partir de uma matéria-prima existente. Neste caso, a matéria-prima foi o polvo da terra. E também hemos descoberto que com o verbo formar, tanto Elohim como nós podemos formar algo. Isso a partir de uma matéria existente. Formar, sim, logramos interactuar na estação. E formar, a diferença de criar, requer de involucrar algo existente. Por isso, uma vez mais, formou al hombre del polvo de la tierra. E também hemos visto que primeiro no texto de la Torá primeiro viene Elohim creou e depois, mira capítulo 1, e depois, recém no segundo capítulo, viene e el Eterno formou. Isso é o que estava haciendo referência a Rabbi Yitzhak, quando ha dicho que devia de iniciar por aquela secção de Shemot capítulo 12, porque ele vai involucrar um elemento já existente, uma matéria-prima que são as mitzvot. No caso de Bereshit, Rabbi Yitzhak disse, está involucrando algo que o ser humano não tem como usar, não há uma matéria-prima, é criar algo de la nada. E sobre essa base, então, de formar, onde podemos nós interactuar juntamente com o Criador no processo, a partir do verbo formar, que leva a esta ação onde se utiliza uma matéria-prima. Então, podemos usar, disponibilizar de los elementos que temos em nosso mundo, em nossa vida. Qual é a matéria-prima que temos em nossa vida? São nossas malas inclinações, é o ego, é a capacidade de pensar. La sometemos ao Eterno, le pedimos ao Eterno que, por favor, nos ajude a corrigir a vasija. Então, o que estamos fazendo? Estamos formando, trabalhando com uma matéria-prima para formar coisas novas. Temos vídeos sobre reciclagem no canal, dê uma miradita, les vai encantar, estás vendo? Então, nós podemos trabalhar a partir deste verbo formar, não? Com nossas características, com o mundo que nos rodeia, com todos podemos formar coisas novas a partir de coisas já existentes. Todo o que o ser humano faz, mira, seja eletrônicos, não? Por mais modernos que eles sejam, todos eles em realidade são formação, não é criação. Às vezes uno está acostumbrado a dizer, não, se ha criado um novo aparato para freír melhor as papitas, não? Isto não se ha criado, se ha tomado algo já existente e se ha mejorado, se ha hecho uma formação. Então, ¿por que é que ocorre isso? ¿Por que é formar? ¿Por que não pode ser criar? E el Zohar disse porque trabalhamos sobre a base de algo já existente. Houve uma matéria-prima. Nós trabalhamos, formamos sobre ela. Nós adaptamos nossa vida a ela. Não é que vamos agarrar a Torá e adaptar a Torá ou a Cábala ou o Zohar HaKadosh a nossa vida e dizer, este eu hago, este não hago, este me gusta, este não me gusta. Não. Isso é bem diferente, estás vendo? Então, houve uma matéria-prima para formar algo. Então, usamos minerais para o caso de los eletroeletrônicos, não? Ou qualquer outra coisa, está uma silha, uma mesa, né? Usamos minerais, plásticos, madeira, água, el ouro, plata, não? E, a partir disso, formaram, se ha dado uma forma a um novo produto. Então, quando hacemos isto, nos involucramos em la ação de formar. Isto é Sefer Yetzirah. Que é o que nós formamos? Aún neste caso aqui, para formar esta maquetita, se necessitou a base, o plastoformo, pintura, uma série de outros mecanismos, pegamento, os muñequitos, houve que cortá-los, adaptá-los, fazer movimentos com seus braços, com suas mãos, para que se reproduzira esta coisa. Nós não hemos criado uma maqueta, hemos formado, porque trabalhamos com uma matéria-prima. Com nós, em nossa vida, o que hacemos?
Tenemos matéria-prima. ¿Cuál es la matéria-prima? Son nuestros trazos de carácter, es nuestro ego, son nuestras testarudeces que tenemos en la vida. Hay que tomarlas a ella, que es la primera matéria-prima, y una segunda matéria-prima que es el Sefer Torah con sus letras, sus secretos, levantar-se em Hatzot. Tomamos todo isso e começamos a hacer um zivug, esse empieza aquela interação para que a partir de aí formemos uma nova persona que se vai modificando, que se vai melhorando. E aqui vem um detalhe, às vezes esta formação deste novo personagem ele não é tão agradável, tão bonito. ¿Por quê? Porque vão haver momentos de caída, não se olvide. Quando todo isso começa a interactuar e começa o zivug, e hacemos aquela união com todos estes elementos, ¿se acuerda? Bereshit, a classe número 6, quando se começa a sacar a clipa exterior, começa a aflorar um novo eu que às vezes se reprime, não respeita as pessoas, le serrucha o piso, hace coisas desse, mas se supõe que era para melhorar e hemos empeorado. Não. Sabe o que ocorreu? A primeira clipa exterior foi sacada, o Eterno la limpiou, la guardou e agora vem uma segunda clipa exterior que há que trabalhar, há que limpiar. Estás vendo? O ego está aflorando, se está mostrando tal qual é e nós não o conhecíamos. Conclusão, nós realmente não conhecemos quem realmente somos nós, a menos que esta correção, estas clipas vayan sendo sacadas. ¿Se acuerda? Paradigmas, classe número 6, vai mostrar todas aquelas coisas que nos ocorrem quando estamos nesse processo dessa limpeza. E isto vale a pena, porque isso nos vai dar direito a acceder a las yeshivas superiores. ¿Se imaginou? Isso se chama mikveh.